Hoje eu gostaria de deixar uma pequena palavra para a sua casa, para a sua vida. Aleluia, que fica em Filipenses capítulo 4, versículo, aleluia, de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você que tiver, aleluia, como pegar a palavra de Deus através do seu aplicativo, pelo celular. Aleluia, vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: não estejais ansiosos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam, aleluia, em tudo concedidas diante de Deus, pela oração, a súplica e com ação de graças. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nessa noite nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo, aleluia, dessa pandemia. E nós, aleluia, somos humanos. Nós somos carne, aleluia. Mas a palavra de Deus disse que nós estamos sujeitos, aleluia, a passar por aflição nesse mundo. Você que está me ouvindo nessa noite, você está sujeito a passar por ansiedade, está sujeito a passar pelo medo, pela preocupação. Muitas das vezes a preocupação ela bate na nossa vida, muitas das vezes em meio à crise, à tribulação que nós estamos vivendo, dessa pandemia, aleluia, a ansiedade chega, você não consegue, aleluia, dormir bem, você não consegue ir para o trabalho, aleluia, bem, mas nessa noite eu gostaria de deixar uma palavra, aonde o apóstolo Paulo, aleluia, no final da sua carta que escreveu a Filipenses, ele disse, aleluia, ele encorajou aquele povo naquela época, dizendo que nós não devemos andar preocupados, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes devemos apresentar a nossa petição diante de Deus, através da oração, através da súplica, através de ação de graça. Eu estou dizendo para você nessa noite que está me ouvindo, aleluias, você mulher de Deus, você varão de Deus nessa noite, aleluia, que tem andado ansioso, aleluia, eu não sei qual tem sido o teu medo, talvez você é um pai de família, aleluia, está com medo, preocupado, aleluia, talvez com o seu emprego, do que você vai, aleluia, colocar dentro do seu lar para a sua família, talvez você era uma mãe de algum filho que é enfermeiro, aleluia, que trabalha no hospital, uma filha que é enfermeira, talvez você é mãe que está preocupada com seu filho que sai todo dia de manhã, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise para estar trabalhando, talvez você, esposa, aleluia, preocupado com o seu esposo, aleluia, indo para o trabalho. Eu quero deixar para você nessa noite essa palavra, que o segredo, minha irmã, que o segredo, meu irmão, aleluia, é você ter uma vida de oração. O segredo, aleluia, é você apresentar essa ansiedade, esse medo, aleluia, diante do altar do Senhor. Aleluia, o segredo, aleluia, a qual o Espírito Santo ministrou no meu coração para estar trazendo sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua família, sobre a sua casa, que nós não devemos andar ansiosos, assim como o apóstolo Paulo disse, mas devemos apresentar através do Senhor. Aleluia, eu estou dizendo para você nessa noite, que em meio ao tempo difícil, em meio às crises, aleluia, o segredo é eu e você temos uma vida de oração. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Daniel, nós sabemos que Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem, aleluia, que através da vida de oração, ele sobreviveu em meio à Babilônia. Aleluia, outra hora a palavra de Deus vai dizer no capítulo de número 6, verso de número 10, aleluia, que um rei chamado Dário, aleluia, ele vai assinar um decreto naquela época, aonde nenhum homem poderia fazer alguma petição a qualquer Deus durante 30 dias. Aleluia,
a não ser ao rei Dário ou Dario. Aleluias. E o interessante é que Daniel, um homem que tinha uma vida de oração, quando ele soube daquele decreto do rei Dário, aleluias, Daniel diz a palavra, aleluias, que ele não parou de orar. A Bíblia vai dizer que Daniel, aleluias, ele vai para dentro da casa dele. Aleluias, Daniel, ele obedeceu o decreto daquele rei daquela época, e Daniel agora vai para dentro de casa. Eu começo a entender, pastor, aleluias, evangelista Jonas, pastora Sandra, diaconisa Claudiane, aleluias, eu entendo dessa palavra, aleluias, que Daniel mesmo ali, com aquele decreto, aleluias, do rei Dário, Daniel ele não deixou de orar. Daniel ele obedeceu, ele foi para dentro de casa. Daniel poderia ir para o templo e continuar orando como já era de costume, ele orar, mas Daniel ele não foi à igreja. Daniel obedeceu, Daniel ficou dentro de casa. Eu começo a entender, aleluias, glória a Deus, que muitos crentes no dia de hoje, aleluia, crentes, aleluia, que não pegam nem na palavra de Deus, crentes, aleluia, que não sabem nem o que é dobrar o joelho pelas madrugadas para orar, crente, aleluia, que não tem orado e tem aí dizido aí pro lado de fora, dizendo que não vai respeitar, não vai ficar dentro de casa coisa alguma, que não vai usar, aleluia, a máscara. Eu quero dizer para você nessa noite, Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus, e quando saiu o decreto que ele tinha que ficar dentro de casa, Daniel foi para dentro de casa, igreja. Eu estou dizendo para você nessa noite, aleluia, a Bíblia vai dizer lá em Romanos, aleluia, capítulo número 13, verso de número 1, vai dizer que nós devemos obedecer, aleluia, às autoridades, porque não autoridades que não foi, aleluia, levantada se Deus não permitiu. Então eu e você que nós somos cristãos, aleluia, nós temos que obedecer, aleluia. Se a autoridade da sua cidade, do seu estado está dizendo para você ficar em casa, fique em casa. Se é para você usar máscara, usa máscara. Nós cristãos temos que obedecer a lei dessa terra também. Outra hora, eu sei que Deus ele cuida, eu sei que através da oração Deus vai nos livrar, mas outra hora Deus vai dizer na palavra dele, não tentarás o Senhor teu Deus, mas faça como Daniel, obedeça, entra dentro da sua casa. Mas o interessante, evangelista Jonas, que quando Daniel, ele entra dentro da sua casa, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele se colocava de joelhos, e ali ele orava 3 vezes ao dia, como era de costume. Aleluia, é para você obedecer assim a autoridade, é para você ficar dentro de casa sim, mas faça da tua casa um altar para Deus, faça da tua casa um lugar de adoração para o Senhor. Aleluia, não é porque a igreja está fechada, não é porque os templos estão fechados, não é porque você tem que estar em casa, que você tem que parar de orar, que você tem que parar de louvar o Senhor, que você tem que parar, aleluia, de fazer aquilo que você estava acostumado a fazer. Aleluia, eu estou dizendo para você nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, faça como Daniel, ainda que você esteja dentro de casa, mas faça da sua casa o altar para o Senhor, convida a sua família a colocar o joelho no chão, vamos orar, vamos adorar o Senhor. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,6, que a maior adoração que tem é quando eu e você fechamos a porta do nosso quarto e oramos e adoramos o Deus que nos vê no secreto, igreja. Aleluia, adora o Senhor dentro da sua casa. É para nós ficarmos em casa, mas é para nós continuarmos adorando. Mas tem, aleluia, algo que me chamou a atenção quando Daniel, ele se colocou de joelho dentro de casa, quando Daniel continuou tendo os princípios de oração, Daniel continuou tendo a vida de oração. Foi que Daniel, ele dobra o joelho em meio àquele decreto dentro de casa, e ele vai abrir a janela dele, diz a palavra de Deus, aleluia, que Daniel abre a janela de joelhos dobrados, as mãos estendidas, aleluia, em direção a Jerusalém, em direção ao templo, à igreja. Eu achei interessante, o Espírito Santo foi falando no meu coração, e eu quero fazer uma pergunta nessa noite, para você que está na sua casa me ouvindo, para você que talvez esteja vindo do seu trabalho, você que esteja indo para o seu trabalho, aleluia, você
você que está dentro do veículo, aleluia, no seu quarto, a palavra, aleluia, a pergunta que Deus colocou no meu coração para estar fazendo para a sua vida nessa noite, é que a sua janela da sua casa está aberta na direção de Jerusalém, ou está aberta na direção do palácio do rei Dário? Aleluias! Faça essa pergunta para quem está do seu lado. A sua janela está aberta para Dário, ou a sua janela está aberta para a direção de Jerusalém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, assim como Daniel, ele dobrou o joelho dentro de casa, ele abriu a janela em direção do templo de Jerusalém. Eu começo a entender que Daniel, aleluia, mesmo no tempo de crise, mesmo Daniel passando aquele tempo difícil ali, Daniel estava com a janela da casa dele aberta em direção a Jerusalém, ou seja, Daniel estava confiando em Deus. Agora, se você estiver com a sua janela aberta em direção, aleluia, ao palácio do rei Dário, em direção à adoração ao rei Dário, você vai passar, aleluia, por decepção, minha amada. Você vai passar por decepção, varão de Deus. Nessa noite, eu te convido a você fazer da sua casa, da sua família, aleluia, um altar para Deus. Aleluia, passa por esse momento de crise, passa essa pandemia que nós estamos passando, aleluia, mas abra a sua janela para a direção de Jerusalém. Salmos, aleluia, capítulo 121, ele disse: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro de Candalabassumi de Calabraçai vem de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Passa o que passar, mas confia no Senhor. Olha para cima, porque se você tiver com dificuldade no seu casamento, Ele vai mandar socorro. Se a sua dificuldade for na saúde, Ele vai mandar socorro na sua saúde. Se é nas suas finanças, Deus vai mandar socorro nas suas finanças. Como autoridade a qual o Senhor me levantou nessa terra, eu ministro essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. E você pensa que Daniel, aleluia, ele esteve ali dentro da casa dele? Sim, ele orou. E quando aqueles homens descobriram que Daniel estava adorando outro Deus, a palavra vai dizer que lançaram Daniel na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer que Daniel, quando chega na cova dos leões, Deus, através, aleluia, de Daniel ter uma vida de oração, através de Daniel ter colocado a causa dele, a petição dele, aleluia, nos pés do Senhor, aleluia, no altar dentro da casa dele ali, aleluia, a Bíblia vai dizer que quando Daniel estava na cova do leão, aleluia, o Deus enviou um anjo até aquela cova e fechou a boca daquele leão. Eu estou dizendo para você nessa noite, a partir dessa mensagem, a partir deste culto, a partir desse vídeo, se eu e você tivermos uma vida de oração em meio aos tempos difíceis, aleluia, eu não sei qual a cova que você tem passado, eu não sei qual leão que tem, aleluia, ungido contra a sua vida, contra o seu casamento, contra o seu ministério, contra a sua família, mas nessa noite Deus está dizendo que tem resposta, aleluia, da sua oração, meu querido, tem resposta da sua oração, varoa. Deus está dizendo: não anda preocupado, não anda ansioso, porque Ele vai fechar a boca desse leão aí. E você que crê nessa palavra, levante a tua mão aí onde você está, no veículo, na sua casa, aleluia, e declara nessa noite, aleluia, que em meio à crise, em meio ao medo, em meio à ansiedade, aleluia, nada vai parar a intimidade que eu e você temos com Deus. Continua orando, igreja, porque Deus vai fechar a boca desse leão que tem se levantado contra a sua vida, tem se levantado contra a sua família. Não sou eu que estou falando, mas o poder da palavra de Deus. Ele disse em Mateus 21, 22, que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber, em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba, aleluia, a tua bênção, receba a sua cura, receba, aleluia, o renovo espiritual
espiritual de Deus, em nome de Jesus, amém? Aleluia, fica com essa palavra aí no seu coração, aleluia. A tua janela está aberta em direção de Jerusalém, ou sua janela está aberta em direção ao rei Dário, aleluia. Nessa noite, fique com essa palavra ao qual o Senhor ministrou em nosso coração. Abra a tua janela da sua casa em direção a Jerusalém. Passe o que passar, mas confie em Deus. Obedeça, aleluia, às autoridades, aleluia, da sua cidade, do seu estado, mas, aleluia, confia no Senhor, porque Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa salvação, em nome de Jesus, amém? Eu volto a palavra para a nossa pastora nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a vida do pastor Wallace. E vamos ficar realmente com essa palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para onde está aberta a sua janela? Eu espero que esteja aberta em direção a Jerusalém. Espero que esteja aberta em direção ao nosso Senhor. Sim, Deus. Eu vou agora estar passando.